aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e hoje eu vou resumir e comentar os episódios de 6 a 10 da quarta temporada. Porém, antes de eu fazer isso, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que já estão acontecendo agora e que terão fortes repercussões na sétima temporada. Por exemplo, no 10º episódio da quarta temporada, o Bran encontra as crianças da floresta, que levam o garoto até o Corvo de Três Olhos. Vejam bem, o Bran saiu de Winterfell no 10º episódio da segunda temporada e ele chega ao Corvo de Três Olhos no 10º episódio da quarta temporada. Ou seja, ele gasta 20 episódios para concluir sua jornada. E não vamos nos esquecer de que durante sua jornada ele é transportado por Hodor, que é muito forte e inclusive, segundo Osha, devia até ter sangue de gigantes, não é mesmo? E agora na sétima temporada já foram divulgadas fotos, não é? De Meera arrastando Bran. E tem muita gente por aí dizendo que eles vão voltar para Winterfell. Não vamos também nos esquecer de que a sétima e a oitava temporadas deverão ter menos episódios do que as temporadas anteriores. Então fica aí a pergunta, será que eles vão conseguir chegar ao Winterfell em tempo hábil? Outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, quais habilidades que o Bran ainda não apresentou até agora, mas que ele irá desenvolver na sétima temporada? Bem, eu vou responder todas essas perguntas e outras mais ainda em meu vídeo que eu vou fazer chamado Expectativas para a sétima temporada. Mas enquanto esse vídeo não fica pronto, eu gostaria que vocês participassem nos comentários. Escrevam aí suas opiniões sobre o que vocês acham que irá acontecer. E vamos agora então ao meu resumo do resto dos episódios da quarta temporada. O sexto episódio se chama The Laws of Gods and Men, ou seja, as leis dos deuses e dos homens, e faz referência ao julgamento de Tyrion, que está sendo acusado, não é, de maneira injusta por ter assassinado o sobrinho, o rei Joffrey. Em Forte do Pavor, Yara tenta resgatar o irmão, que está no canil. Porém, o ataque resulta em um fracasso total. Theon chega inclusive a morder a irmã e negar a própria identidade. Após ser forçada a voltar ao navio perseguida por cães, Yara conta para os homens que Theon está morto. Como recompensa por sua lealdade, Ramsay permite que Fedor tome banho. Afinal, ele precisa fingir ser alguém que não é, Theon Greyjoy, e recuperar Fosso Caelin. Em Porto Real, tem início o julgamento de Tyrion, que revela ser uma conspiração para responsabilizar o anão por um crime que não cometeu. Como o rei Tommen se absteve de participar do julgamento, foram apontados por ele 3 juízes, Tywin, Oberyn Martell e o Lord Mace Tyrell, pai de Margaery. Várias testemunhas são interrogadas, e todas citam frases ditas por Tyrion, porém completamente fora de contexto. Devo salientar que, apesar de depor contra Tyrion, Varys é no fundo leal ao amigo, porque viu que o anão se importava com o reino. Porém, Varys sabe jogar o Jogo dos Tronos muito bem, e ele não seria estúpido bastante para dizer que Tyrion é inocente, claro. Ele é uma das pessoas que irá ajudar Tyrion a fugir depois. Mais tarde, o anão, enraivecido, se dirige à multidão e diz que todos são uns ingratos, pois ninguém parece se lembrar de que foi ele quem salvou a todos da morte durante o ataque de Stannis. Tyrion ainda vai além, dizendo que gostaria de ver todos mortos, e antes de sair, ele exige um julgamento por combate. Stannis e Davos visitam o Banco de Ferro de Braavos, e graças ao empenho de Davos, que argumenta que financiar Stannis é o melhor meio de conseguir quitar os empréstimos feitos aos Lannisters, o banco concorda em dar-lhes ouro. Davos, mais uma vez, então, procura o pirata Salladhor Saan, requisitando seus serviços para a causa de Stannis durante a guerra. Enquanto isso, em Meereen, Drogon queima campos e mata ovelhas, deixando Daenerys consternada. A rainha recebe muitos suplicantes, e entre eles está Ezdar Zo-Loraq, que deseja enterrar o corpo do pai. Daenerys hesita um pouco, mas por fim consente. Quero compartilhar com vocês agora um dos erros de gravação deste episódio. Durante o julgamento de Tyrion, o ator Charles Dance, que interpreta Tywin, segurou com muita força, porque ele estava com raiva demais, não é? O cabo de uma espada lá no trono de ferro, que veio inclusive a cair. E depois ele olhou assim para baixo e lamentou profundamente ter destruído o trono de ferro. O 7º episódio se chama Mockingbird, que é um pássaro que não existe aqui no Brasil. No livro O Sol é para Todos, esse pássaro, Mockingbird, foi traduzido como Rouxinol.
Já nos livros da coleção Jogos Vorazes, o mesmo pássaro, Mockingbird, foi traduzido como tordo. Enfim, o que importa é que essa ave foi escolhida pelo Lord Baelish como símbolo pessoal de sua casa. Em Porto Real, tanto Jaime quanto Bronn se recusam a ser o campeão de Tyrion em seu julgamento por combate, especialmente porque o campeão que Cersei escolheu para si foi o Montanha. Inclusive, o ator islandês que interpreta Sir Gregor era, na época das filmagens, o terceiro homem mais forte do nosso mundo. Mais tarde, Oberyn conta para Tyrion que ele quer fazer justiça pela morte da irmã e se oferece para enfrentar a montanha. Já em Meereen, Daenerys se envolve de forma íntima com Daario e depois envia os segundos filhos para Yunkai, de forma a reconquistar o controle da cidade e matar os mestres que se insurgiram. Isdar Zolorak vai junto como embaixador da rainha. Nas terras fluviais, Sandor sofre uma emboscada de Mordida e Roarg, aqueles dois homens, não é? Que eram companheiros de Jaqen na jaula na segunda temporada. O cão mata um e Aura se livra do outro. Enquanto isso, Brienne e Podrick param em uma taverna e são servidos por torta quente. Ao partirem, o garoto lhes revela que vira recentemente Aura, junto com o cão, e Brienne, com a ajuda de Podrick, deduz que a garota deve ter ido procurar a tia no Vale de Arryn. No ninho da águia, Robin destrói a réplica de Winterfell, feita por Sansa, e a garota o esbofeteia. Mindinho diz-lhe que cuidará da situação e lhe dá um beijo. Mais tarde, Lysa confronta a sobrinha sobre isso, mas Mindinho aparece e declara que a única mulher que ele amou na vida foi Catelyn Stark. E mata Lysa logo em seguida, atirando a mulher pela porta da lua. E vocês sabiam que a atriz Kate Dickie, que interpreta Lysa Arryn, tem medo de alturas? Pois é, foi um verdadeiro desafio para ela realizar as filmagens da morte de sua personagem, Lysa Arryn, neste episódio. E só para esclarecer também, tem aquela cena lá na primeira temporada em que a Catelyn chega ao ninho da águia e a Lysa está amamentando o seu filho já bem crescido, não é? No seio. E se você ainda tinha alguma dúvida quanto a isso, fique então sabendo que o ator que interpreta o filho de Lysa Arryn, na verdade não estava mamando no seio dela, claro, ele mamava em uma prótese. O oitavo episódio se chama The Mountain and the Viper, ou seja, a montanha e a víbora. Sir Gregor é conhecido como a montanha que cavalga, ou simplesmente como o Montanha. Já o príncipe Oberyn é conhecido como Víbora Vermelha. E é nesse episódio que os dois se enfrentam em combate. No norte, Ramsay Snow envia Fëdor, disfarçado de Theon, para tratar com os Homens de Ferro em Fosso Cailin. Os homens se rendem, mas são todos mortos e esfolados a si mesmo. Em reconhecimento, mais tarde, Roose Bolton oferece ao bastardo um decreto real, que o legitimiza como seu herdeiro. Roose, o filho Ramsay e Fëdor partem então para Winterfell. Além do Mar Estreito, um garoto entrega para Sir Barristan Selmy um documento contendo o perdão real do rei Robert. O cavaleiro confronta então Sir Jorah, que em uma audiência com Daenerys admite ter trabalhado como informante, mas que depois ele passou a ser leal à rainha. Daenerys, porém, se sente traída e manda o cavaleiro para o exílio. No Vale de Arryn, Mindinho está depondo para um tribunal de lordes do Vale, que acham as circunstâncias da morte de Lysa muito suspeitas, e desejam falar com Elaine, a única testemunha do incidente. Sansa então revela sua identidade aos homens, mas pede segredo. Ela confirma a morte da tia, devido à sua instabilidade mental e crises de ciúmes. Sandor Clegane e Arya Stark chegam ao vale, porém são logo informados de que Lysa ironicamente morreu. Em Porto Real, tem início o duelo entre Montanha e o príncipe Oberyn. Antes de começar a luta, é possível ver o escudeiro de Oberyn molhando a ponta de sua lança com veneno. Oberyn é muito habilidoso e fere Sir Gregor várias vezes, mantendo-se em constante movimento, de forma a cansar seu adversário. Oberyn exige que o Montanha confesse seu crime de ter matado a irmã e os sobrinhos. O príncipe finalmente consegue ferir o oponente de forma mortal, mas em sua ânsia por uma confissão, se aproxima demais do homem, que aproveita a oportunidade para agarrar Oberyn e matá-lo com as próprias mãos de forma brutal. Tyrion é então considerado culpado e sentenciado à morte, para deleite de Cersei. Gente, eu tenho que falar pra vocês, hein? Que luta esplêndida! Quando eu li os livros, eu desejei muito que o Montanha morresse, porque ele e Ramsay são, na minha opinião, os homens mais cruéis de Westeros. Porém, não foi dessa vez ainda que o Montanha se foi. Eu espero que a Aura lhe dê uma morte exemplar no futuro. Curiosidade para vocês.
A locação utilizada em Dubrovnik, na Croácia, para fazer a gravação do duelo entre Oberyn e Gregor pertence a um hotel bem velho, lá dos anos 80, e que se chama The Belvedere. Este hotel foi bombardeado durante a separação da Iugoslávia e já estava abandonado há 20 anos. Inclusive, a equipe de produção teve de retirar várias marcas de pichações que havia pelas ruínas. O 9º episódio se chama The Watchers on the Wall, ou seja, os vigias na muralha, e faz referência a uma parte daquele juramento muito bonito, não é? Prestado pelos membros da Patrulha da Noite. Tem uma parte que eles falam mais ou menos assim: eu sou a espada na escuridão, eu sou o vigia nas muralhas, eu sou o escudo que guarda o reino dos homens. À noite, Castelo Negro começa a ser atacado simultaneamente ao norte por Mance e ao sul pelo bando de selvagens comandados por Tormund e Styr. Os patrulheiros possuem a vantagem estratégica de poderem atirar flechas nos inimigos do alto da muralha, porém estão em desvantagem numérica de 1000 para 1, tendo de distribuir os poucos homens que restam em 2 frentes, no topo da muralha e embaixo no castelo. Até mesmo o fantasma, que estava preso, é libertado para ajudar na luta. Os selvagens atacam de maneira desgovernada, porém incessante, usando todos os tipos de criaturas presentes, sejam orcs, gigantes ou mamutes. Ignorando os conselhos de Jon, o túnel não fora bloqueado com gelo e pedras, e torna-se, portanto, um desafio extra para os patrulheiros que tentam impedir a entrada dos selvagens. Selvagens também tentam escalar a muralha, mas são abatidos por flechas e pela Scythe. Trata-se de uma enorme lâmina em formato de âncora e fixada a uma corrente, que balança ao longo da muralha, destroçando os selvagens que a estão escalando. Thorne duela com Tormund, até ser ferido gravemente pelo selvagem. Já Jon enfrenta em combate singular o canibal Styr. A luta é difícil, mas Jon consegue por fim derrotar o adversário. E é justamente nessa hora que ele se depara com Ygritte, com a flecha já pronta para alvejá-lo. Entretanto, antes que qualquer um dos dois possa fazer qualquer coisa, Olly se vinga da selvagem por ter matado o pai dele, e Jon segura a amada em seus braços enquanto ela se vai para sempre. Os selvagens consideram o ataque encerrado por hora e se retiram na Floresta Assombrada. Tormund, o único selvagem ainda vivo em Castelo Negro, é feito prisioneiro. Ambos os lados sofrem fortes baixas, mas é nessa batalha que Jon desponta como líder da patrulha, e covardes como Slynt são desmascarados. Na manhã seguinte, os poucos homens que sobraram em Castelo Negro começam a se reagrupar, preparando-se para o ataque de Mance Rayder. Jon diz a Sam que pretende assassinar Mance, pois sua morte deixará os selvagens perdidos, e pede-lhe para queimar todos os corpos. Eu quero dizer que eu acho Mance um exemplo de líder. Tenho sérias dúvidas de que alguém conseguirá unir os 7 reinos com tanta eficiência na luta contra os White Walkers. E curiosidade para vocês, dublês realmente em chamas foram utilizados para representar essa cena dos selvagens pegando fogo. E um dublê foi literalmente arrastado pelo chão por um caminhão para representar a cena em que um dos selvagens, em chamas, se prende nas cordas e é arrastado pelo mamute. O 10º e último episódio se chama The Children, ou seja, as crianças, e faz referência a vários conflitos que existem na trama entre as crianças, ou seja, os filhos, e seus pais, ou aqueles que os representam, como por exemplo, entre Tywin e Cersei e Tyrion, entre o cão e Aura, entre Daenerys e seus dragões, e é claro também é neste episódio que aparecem as crianças da floresta. Jon vai ao encontro de Mance com o propósito de matá-lo, mas falha, obviamente. Mance afirma que os selvagens não desejam lutar, eles simplesmente querem buscar refúgio por trás das muralhas, e propõe a Jon que se abrirem os portões para eles, ninguém mais morrerá. Os dois são interrompidos em sua conversa por berrantes de guerra que soam próximos. É a cavalaria de Stannis Baratheon, que, agindo como um verdadeiro rei, decidiu defender o reino. Os selvagens são pegos de surpresa no próprio acampamento. Como eles são indisciplinados e não têm experiência em lutas com cavalaria armada, tornam-se presas fáceis, especialmente porque Stannis ataca a floresta em 2 colunas separadas. Cada coluna tem no máximo uns 1.650 cavaleiros. São 33 formações de 50 cavaleiros cada, totalizando 3.300 homens.
Nada que se compare aos 40.000 homens montados que Drogo liderava, não é mesmo? Enfim, Messi se rende, mas se recusa a ajoelhar perante o rei, e é levado como prisioneiro por sugestão de Jon. O patrulheiro também aconselha o rei a queimar todos os mortos. E o mesmo é feito com os mortos em Castelo Negro. É o próprio Jon, inclusive, que realiza o funeral de Ygritte, ao norte da muralha, ao lado de uma árvore coração. Bran e seu grupo finalmente chegam ao seu destino. Porém, antes de se encontrarem com o Corvo, são forçados a enfrentar vários Whites que surgem do chão. Jojen Reed é mortalmente ferido e a irmã o deixa para trás, após abrir-lhe a garganta em um gesto de misericórdia. Surge uma criança da floresta, que ajuda a repelir os Whites com bolas de fogo e conduz o grupo até o Corvo. Lá, Bran descobre que não voltará a andar de novo, mas que vai voar. Em Meereen, Daenerys descobre para sua grande tristeza que Drogon, que está desaparecido, começou a matar crianças. Horrorizada, a rainha leva os outros 2 dragões, Rhaegal e Viserion, para as catacumbas, onde ela os prende pelo pescoço, com pesadas correntes. Muito triste, gente, a cena em que Daenerys se vê forçada a prender os filhos. Primeiro porque eles são inocentes, afinal quem matou a menininha foi o Drogon. E segundo porque ela, a quebradora de correntes, que tanto lutou para trazer a liberdade para o povo, se vê forçada agora a acorrentar seus filhos e privá-los de toda a liberdade. No laboratório de Pycelle, Qyburn insiste que poderá salvar o Montanha, porém terá de utilizar métodos bastante questionáveis para tal. Vocês talvez vão gostar de saber que o ator que interpreta Gregor, cujo nome eu não ouso pronunciar, estava dormindo profundamente durante a maioria das gravações dessa cena, pois estava exausto devido às gravações anteriores. Ele precisou ser despertado mais de uma vez porque ele estava atrapalhando as falas de Cersei com os seus roncos. Seguindo com o resumo então, no meio da noite, Tyrion é despertado pelo irmão, que veio resgatá-lo com a ajuda de Varys. É linda a cena em que Jaime abraça o irmão, demonstrando o respeito e amizade que nutrem um pelo outro, apesar de tudo. Os dois se despedem e Tyrion vai até as acomodações do pai, onde encontra Shae. Profundamente decepcionado, o anão a mata e depois procura o pai, que está na privada. Usando uma besta, ele o mata também. Varys o coloca dentro de uma caixa de madeira e leva o anão até as docas, de onde seguirá até Essos. E se você não percebeu, a música que passa no fundo quando Tywin é assassinado por seu filho Tyrion se trata da música As Chuvas de Castamere. No vale, Brienne e Podrick se encontram com Arya e o cão, e uma luta tem início. Brienne é a Mulher Maravilha de Game of Thrones. Ela luta com todas as suas forças contra Sandor e acaba vencendo o combate. Porém, Arya escapa. Na minha opinião, esse foi o melhor combate singular de todos os tempos em Game of Thrones. Embora nessa temporada também tenha havido mais 2 lutas sensacionais entre Oberyn e o Montanha e entre Jon e Styr. E vocês, o que acham? Qual foi o melhor combate singular da série? Deixe sua opinião aí nos comentários. E vocês sabiam que a cena da luta entre o cão e Brienne foi filmada na Islândia? Pois é, inclusive houve aí um grave problema porque eles não poderiam importar e levar para a Islândia os cavalos que eram utilizados nas gravações na Irlanda do Norte. E é por isso que na cena da luta entre os dois não aparecem os animais. Arya procura o cão, que lhe pede a misericórdia de uma morte rápida. Afinal, o nome dele está na lista da garota. Porém, ela se recusa a atender-lhe o pedido e o abandona à própria sorte. Apesar de tudo, eu devo admitir que eu gosto do cão e fiquei com dó dele. Afinal, ele tem muito mais honra do que a maioria dos homens da série. A temporada se encerra então com Arya cavalgando até a costa do vale, onde apresenta sua moeda de ferro para o capitão do navio e afirma que deseja seguir com eles até Braavos. Na minha opinião, essa foi uma das melhores finais de Game of Thrones de todos os tempos. Nota 9,5. E vocês, de que episódio gostaram mais até hoje? Antes de encerrar esse meu vídeo, quero só compartilhar com vocês algumas coisas sobre essa cena em particular, em que Tyrion encontra o pai na privada.
Na nossa Idade Média, somente pessoas muito ricas, como príncipes e reis, por exemplo, costumavam ter uma privada para fazer suas necessidades dentro de casa. E mesmo assim, não havia fossas, o que quer dizer que o esgoto ficava a céu aberto mesmo. Em algumas casas havia o penico, que poderia ser utilizado durante a noite para recolher urina e fezes, e só era esvaziado no dia seguinte, jogando seu conteúdo pela janela mesmo, ali na porta ou no quintal. Ugh. E não vá pensar que havia papel higiênico, hein? Muitas vezes as próprias mãos eram usadas para fazer a limpeza, ou quando muito, algumas folhas macias de certas plantas podiam servir para tal fim. Foram séculos de imundície, até que a idade contemporânea nos presenteasse com as maravilhas do saneamento básico. Ainda no século XVIII, por exemplo, podemos encontrar o rei francês Luís XIV vivendo no Palácio de Versalhes, onde as fezes eram recolhidas dos corredores só uma vez por semana. E olha que Versalhes era o lugar mais chique da época, hein? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aí a sua curtida. E também inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Compartilhe também esse vídeo com todos aqueles seus amigos que gostam de Game of Thrones, Idade Média e curiosidades das filmagens. E participe também aí nos comentários com as suas expectativas para a 7ª temporada. E a gente se vê então no próximo vídeo.